Hoje eu quero meditar com vocês a respeito de uma palavra. A onda ultimamente parece ser afrontar a Deus, dar uma de ateu, mostrar que é melhor do que os outros, tentar se sobrepor às verdades eternas, mostrando que é mais entendido. Num mundo onde crianças de 14 anos querem saber mais do que um sexagenário, é um absurdo de arrogância, de prepotência que não tem limites. As pessoas perderam a noção da imbecilidade, perderam a noção da arrogância, da estupidez, e hoje todos querem glória para si. Há pessoas que têm capacidade de humilhar os outros publicamente para se encher de glória, e às vezes faz isso afrontando ao próprio Deus. E como diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Eu quero ler uma passagem na carta de Judas, no versículos 14 e 15, que diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Olha o ponto que nós chegamos. Eu li essa passagem no ano de 1983. Eu não fazia ideia que chegaríamos até aqui. Para mim isso parecia uma coisa muito distante. Jamais alguém vai dizer uma palavra dura contra Deus, contra o nosso Senhor, que tanto nos ama, que tanto cuida de nós, que providencia tudo que precisamos, o ar que nós respiramos, a água que bebemos, o alimento que brota da terra. Como alguém em sã consciência vai dizer uma palavra contra Deus? Mas hoje é o que mais nós temos encontrado. Você vai para a mídia, para as redes sociais, você vê gente blasfemando contra Deus, você vê gente fazendo postagens tentando diminuir o Senhor Jesus Cristo. Porque quando alguém tenta diminuir um cristão, não é o cristão que está sendo diminuído, mas o Senhor Jesus Cristo. Estão tentando apagar ele da história. Estão tentando se sobrepor, cometendo o mesmo pecado que o diabo cometeu lá no princípio, quando quis ser maior do que ele. Em que vai dar isso aí? Como o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, haverá muita destruição. Muitas pessoas que sofrerão sanções por causa de sua rebeldia e incredulidade. Um pouco antes, na carta de Judas, no versículo 4, ele diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. É incrível, mas é o que está acontecendo. As escolas públicas, as universidades, os centros de conhecimento estão tentando negar a Deus, estão tentando mostrar uma outra verdade. Ninguém explica a morte, ninguém explica o milagre do nascimento, o milagre da vida, mas eles querem negar a existência de Deus. Se você olhar para o céu estrelado à noite, se você observar um mapa de astronomia e observar o tremendo malabarismo dos planetas, sóis, cometas, você vai perceber que não é por acaso, não é um simples acaso, uma coincidência, tudo que existe, inclusive nós aqui nesse planetinha insignificante. Você vai ver que é um milagre, e esse milagre tem nome, o seu nome é Jesus. É Ele que sustenta todas as coisas no universo, porque os planetas não se chocam, porque nenhum planeta acertou a Terra ainda, porque a força gravitacional mantém cada mundo no seu lugar. Bastava que a Lua descesse um pouquinho e tocasse na Terra, haveria a destruição total da humanidade. Quem é que está mantendo a Lua no lugar dela? Quem é que está mantendo cada planeta na sua órbita, o Sol no seu lugar e a medida exata do calor que nós precisamos para sobreviver? Nós temos tantas provas
Nós temos tantas evidências da existência de Deus. Há pouco tempo foi lançado um filme chamado Em Defesa de Cristo, baseado na história real de um jornalista americano que a esposa se converteu e ele, como ateu declarado, não aceitava. E ele era um repórter investigativo, pediu a ajuda de alguns amigos e começou a investigar a ressurreição de Cristo, porque ele acreditou que, como a ressurreição é o ponto crucial da fé cristã, se ele provasse que a ressurreição nunca aconteceu, então ele conseguiria desmistificar essa história de que Jesus é real. E assim ele viajou para muitos lugares, falou com muita gente, consultou muitos especialistas lá nos Estados Unidos e também no exterior, consultou psicólogos, consultou cientistas, médicos e tantas pessoas especialistas na questão da vida, da morte e também no tratado da ressurreição, e todas as evidências mostraram que ele estava enganado. É um filme muito bonito, emocionante, e eu recomendo para você. Em Defesa de Cristo. Como é que nós podemos nos atrever, com o nosso fraco conhecimento, questionar as leis de Deus? Querer dizer o que está certo e o que está errado sem consultar a Bíblia Sagrada. Ou às vezes até desprezar o que está escrito na Sagrada Escritura, como se nós fôssemos os detentores do total conhecimento da humanidade. Não sabemos nada. Não sabemos nem como nós fomos formados. Não sabemos quando vamos morrer. Como é que nós podemos querer saber mais do que está escrito na Sagrada Escritura? Ah, mas cada livro tem a sua religião. Não me interessa. Eles imitaram a fé judaica, como o diabo sempre imitou a Deus. E fez isso com a intenção de confundir as pessoas. Ora, se os muçulmanos têm um livro, se os japoneses têm um livro, se os budistas têm um livro sagrado, se os muçulmanos têm um livro sagrado, se cada religião do mundo tem o seu livro sagrado, nós somos privilegiados porque nós temos a Bíblia Sagrada. Recebemos essa herança dos judeus, que recebeu das mãos de Moisés, que recebeu do próprio Deus o Decálogo. Nós temos a lei. Nós temos as Sagradas Escrituras que confirmam que Jesus veio para cumprir a lei de Moisés e veio para nos salvar. Nós somos privilegiados. Então, se nós temos privilégio, nós vamos reclamar, murmurar, nos revoltar, não queremos privilégio? Eu agradeço a Deus todos os dias porque eu nasci num país cristão. Eu agradeço todos os dias a Deus porque eu conheci a Bíblia Sagrada na minha infância, embora não lesse, não conhecesse o seu conteúdo, mas já acreditava nela, e porque hoje a única coisa em que eu realmente acredito é a Bíblia Sagrada. Homens mentem, mulheres mentem, mas a Escritura está lá, porque Deus é fiel para zelar pelo cumprimento das Sagradas Escrituras. Como murmurar? Como me levantar contra isso? Como suspeitar de alguém que só falou a verdade, nunca mentiu? E que é tão real na minha vida, mais real do que o ar que eu respiro, mais real do que o alimento que me sustenta, mais real do que meu próprio corpo, que mais cedo ou mais tarde vai virar pó. Tem uma passagem que me chama muita atenção, está no segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. O que estava acontecendo ali? Acontecia que Samaria, a capital de Israel, passava por uma crise financeira tremenda. Os sírios vieram com seus exércitos e cercaram a cidade. A cidade foi tomada pelos exércitos em redor e ninguém podia entrar nem sair. Se saísse, morria nas mãos dos sírios. E quem estava lá fora não podia passar pela barreira dos sírios para entrar na cidade. Então ninguém tinha como trazer alimento, ninguém tinha como trazer recursos para a cidade continuar se mantendo. E começou a acabar a comida na cidade, e começaram a passar fome. As pessoas começaram a fazer coisas horríveis. Houve mães que comeram a carne dos seus próprios filhos. E a Bíblia cita nesse capítulo a história de uma mulher que, enquanto o rei passava por cima do muro,
clamou a ele e disse: rei, me ajuda aqui. E o rei disse: o que é que você precisa? Disse: eu moro com essa mulher aqui, nós temos um filho cada uma. E ontem ela pediu o meu filho para a gente comer, e nós cozinhamos o meu filho e comemos. E hoje eu pedi o filho dela, mas ela escondeu. E o rei rasgou as vestes, porque era uma forma de protesto, porque viu que as mães estavam comendo os próprios filhos. A fome era tanto, o desespero era tanto, que elas matavam os inocentes para se alimentar com eles. E a Bíblia também registra que nessa ocasião a fome foi tão grande, o aperto foi tão terrível, que eles vendiam uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. 80 moedas de prata por uma cabeça de jumento. E aquela fome terrível, e o rei Jorão, filho de Acabe, não sabia o que fazer. Mas ele sabia que tinha um profeta na cidade e que era responsável por aquela situação, porque havia profetizado que a fome chegaria. Ele havia, na verdade, denunciado os pecados do rei, dos seus familiares, dos seus assessores, mas eles não queriam deixar o pecado, eles queriam que o profeta profetizasse coisas boas. O profeta profetizou castigo, o castigo veio. Então eles não sabiam o que fazer. Aquela fome terrível, o rei ameaçou matar o profeta Eliseu. E foi consultar o profeta para saber se tinha uma solução para aquele problema, porque todo mundo ia morrer de fome. Com aquela fome danada, se eles saíssem, seria uma presa fácil para os sírios. Se eles não saíssem, morreriam de fome. Ninguém podia entrar nem sair trazendo comida. Então ele foi consultar o profeta Eliseu, e o profeta disse que haveria uma forma de sair daquela situação, que Deus iria ajudá-los. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Mas quando o profeta entregou essa mensagem, tinha um engraçadinho que era muito amiguinho do rei e que não deixou de fazer o seu gracejo. Versículo 2. Porém um senhor em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor abrisse janelas no céu, poderia fazer isso? E o homem de Deus lhe disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. É isso que Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Você pode dizer que Deus é vingativo, mas não é. Deus não faz nada para destruir a vida de ninguém. Ele simplesmente retira a mão. Isso é o bastante. Basta isso. É o suficiente. Você não acredita em Deus? Isso é um problema seu. Você quer zombar de Deus? Aí já é problema dele. Ele protege os que são dele. Mas se você se faz inimigo de Deus, por que ele te protegeria? Você está por sua conta. Foi o que aconteceu com esse senhor. Ele se achava importante porque o rei se encostava na mão dele, era o braço direito do rei, era o amigão do rei, era o homem de confiança do rei e quis fazer graça para se aparecer perante o rei. E a Bíblia conta que havia 4 leprosos que andavam em roda da cidade, porque os leprosos não podiam entrar na cidade, senão ia contagiar todo mundo ia ficar com lepra. Então, quando alguém descobria que tinha leproso, ele era afastado da cidade, ficava do lado de fora dos muros. E aqueles 4 leprosos se encontraram e ficaram juntos, caçando tudo que tinha para se comer, para se manter vivo, com esperança de algum dia talvez sarar daquela lepra. E eles estavam andando por ali, não tinha mais nada, não se achava mais raiz para comer, não se achava nenhum animalzinho, nada. E eles com muita fome disseram: vamos até o acampamento dos sírios? E alguém disse: você está louco, eles vão nos matar. Ele disse: olha, se eles nos matar, não vai fazer muita diferença se a gente morre nas mãos dos sírios ou se morre de fome aqui. Mas naquela noite, de acordo com a profecia de Eliseu, Deus mandou anjos fazer barulho de cavalo e de carroça no acampamento dos sírios. E eles começaram a imaginar: os egípcios devem ter vindo em socorro de Israel. E eles vêm com um exército tremendo para cima da gente, vai pegar a gente, vai matar. Então eles saíram correndo, deixaram tudo para trás, deixaram até os animais para trás, deixaram roupa, deixaram comidas, barraca armada, correram para salvar a vida. O que eles não queriam era morrer. Então aparecem os
4 leprosos no acampamento dos sírios e encontram um acampamento deserto. Entraram numa tenda, tinha muita comida, pegaram ali, comeram, guardaram na sacola. Entraram na outra, a mesma coisa, aquela fartura toda de comida, enquanto eles morriam de fome. E um deles falou: espera um pouquinho, o que nós estamos fazendo não está certo. Nós estamos aqui enchendo a pança e guardando comida para mais para frente, e o povo na cidade está morrendo de fome. Isso está errado. Vamos lá falar para eles. E eles chegaram nas portas da cidade, mandaram avisar o rei, e o rei, temendo que fosse uma cilada dos sírios, mandou 5 cavaleiros averiguar, e realmente perceberam que os sírios tinham fugido, não sabiam por quê. Então o rei deu ordem para que as pessoas fossem até o acampamento dos sírios e recolhessem a comida. E imagina uma multidão que está morrendo de fome, que não tem mais nada para comer, que não tem um osso para roer. E o capitão, que era homem cuja mão o rei se encostava, o homem de confiança do rei, foi designado para controlar a multidão e foi abrir os portões da cidade. E a multidão, aquela fúria desenfreada, veio, passou por cima dele, atropelou ele e ele morreu, para cumprir a palavra do profeta: eis que com os teus olhos verás, mas daí não comerás. Quem zomba de Deus não fica sem troco. Mas não pense que Deus ele é vingativo, porque ele não é. Ele apenas retira a mão e pronto, você está por sua conta agora. Um colega me disse: mas desse jeito eu estou fazendo vingança. Não, ele não está fazendo vingança. Se você encontrar seu inimigo na rua, você não precisa passar o carro em cima dele. Simplesmente vai embora e deixa ele por conta dele. É o que está acontecendo. O inimigo, o diabo, é que vai matar a pessoa. E foi o que aconteceu. Deus simplesmente tirou a proteção. O homem ficou por conta dele e morreu. Agora, isso nos leva a refletir sobre algumas verdades. Primeiro, quando a pessoa tem o coração duro, ela resiste à voz do Espírito Santo. Muita gente resiste à voz do Espírito Santo. Deus quer fazer a obra na sua vida, começando de dentro para fora. O exterior não interessa para Deus, o interior sim. Seu coração, sua mente, a sua alma, seu espírito interessam a Deus. E Ele quer fazer uma mudança. E quando a mudança acontece no interior, ela se reflete no exterior. Você se torna uma outra criatura, como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você deixa de resistir ao Espírito Santo, o seu coração muda. Só Deus pode mudar o coração. Não adianta pai e mãe dar conselho, amigo e psicólogo, e seja lá quem for, não adianta, só Deus pode mudar o coração. Mas Ele só faz isso com o seu consentimento, quando você para de resistir à voz do Espírito Santo. Então para agora de resistir à voz do Espírito Santo que tem falado com você e deixa Deus fazer a obra na tua vida. Deus trabalha no interior para mudar o coração do ser humano, quer dar uma vida nova, transformar a pessoa numa nova criatura, como 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O Espírito Santo ensina que você precisa mudar de vida, ele mostra para você que você precisa de uma vida nova. Nós precisamos. Por que nós precisamos? Para não cair no mal do século, a depressão, como muita gente que não quer mudar de vida, que às vezes está satisfeito com a sua vida, mas na verdade a sua vida não lhe satisfaz, entra em depressão. Como é que Deus pode mudar o seu coração? Como é que Deus pode atender às suas súplicas e orações? Quando você tiver intimidade com Deus. Quando Deus for seu melhor amigo, quando você contar para Ele todas as suas fraquezas e as suas necessidades e se entregar de coração, sem reservas. Porque muitas vezes nos entregamos para Deus com reserva, isso não, aquilo não, entrega tudo, derrama tudo perante Ele e fala: Senhor, tudo que eu tenho é seu, tudo que eu passo, tudo que eu sinto, tudo é seu. Muitas vezes nós queremos dar os nossos pecados para Deus. Senhor, perdoa os meus pecados. Deus recebe, Ele te perdoa. Mas e a sua parte boa? E a sua felicidade? E o seu sucesso? E a sua prosperidade? E o seu bem-estar social? Deus precisa receber tudo. O Senhor precisa controlar a sua vida. Ele só faz isso quando você deixa de resistir ao Espírito Santo e se entrega totalmente. O rei Jorão, ele tinha o coração endurecido. Mas naquele momento que recebeu aquela palavra, ele se apropriou dela. O homem que estava do lado dele quis se engrandecer diante de Deus, roubar a glória de Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém, jamais, com ninguém. Então o que aconteceu foi que o homem ficou por conta dele e o homem morreu.
Que você possa entender o recado de Deus para a sua vida e deixar de endurecer o coração. Não resista o Espírito Santo. Deixa ele fazer a obra na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.